Primeiro, também aproveitar e cumprimentar os servidores públicos pelo dia de hoje, esses que podem passar governos, mas eles sempre são os que permanecem aí com todo o trabalho do serviço público, continuando a partir, sempre independente dos governos. Então, quero fazer esse registro, aos servidores aqui da Câmara de Vereadores, aos servidores municipais, estaduais, federais, todos os servidores públicos, então, pelo dia do servidor, o dia de hoje. Especial também para o colega vereador Adelino, que também é servidor público. Bom, mas o que me traz hoje à tribuna é falar um pouco sobre os problemas do bairro Cidade Industrial. Essa vereadora, assim como outros vereadores, a gente tem acompanhado alguns problemas do Cidade Industrial e desde o ano passado a gente já vinha acompanhando a situação de atropelamentos no quilômetro 71, na Rota do Sol, e que foram realizadas várias manifestações no sentido de reivindicar uma lombada eletrônica ali. Havia esse compromisso, até então não foi implementada, e a gente, infelizmente, tem visto várias pessoas morrerem ali atropeladas, já são 23 mortes naquele ponto. É uma situação que o presidente Hugo, inclusive, levou na audiência pública que ocorreu na Codeca, em que da comissão do vereador Jason, em que ele já trazia essa problemática ali desse ponto da Rota do Sol. Além desse problema da Rota do Sol, tem uma outra reivindicação, então, dentro do bairro, que é também por um quebra-molas na avenida principal, que também tem tido vários problemas de acidente. Então, é uma associação de moradores bastante ativa, bastante envolvida, com bastante participação, inclusive vem em várias audiências públicas, inclusive nas sessões aqui da Câmara, seguidamente o presidente está aqui acompanhando o debate de qualquer área, ele sempre tem esse compromisso. E, no entanto, não se avança muito nesses problemas, aí, especialmente a questão de trânsito no Cidade Industrial. Nós temos, agora, mais recente, um problema que tem tirado o sono de vários moradores daquele bairro, que é uma movimentação que tem surgido a partir de uma procura da advogada, dos antigos proprietários daquelas áreas, em que tem cobrado daqueles moradores, tem tentado fazer algum acordo, dizendo que aquelas áreas ali não seriam dos proprietários que vivem lá e que pagaram para estar ali. A gente está tendo, na verdade, foi um processo judicial que ocorreu e que o antigo proprietário, então, a empresa que era a antiga proprietária, ela alega que não teria vendido esses terrenos. No entanto, os moradores todos, a maioria deles pagaram, tem contratos, alguns de gaveta, mas pagam IPTU. Inclusive, nessa área, a gente tem a escola do município, no meio desses terrenos que estão sendo discutidos de forma judicial, e que tem, na verdade, há uma determinação, então, de que essas áreas aí, elas deveriam retornar para o proprietário. O proprietário, por sua parte, teria, através da advogada, pedido para negociar com esses moradores, para tentar negociar para que os moradores paguem novamente pelo terreno, e aí os moradores estão indignados com isso, porque afinal de contas já pagaram, investiram nesses terrenos, alguns têm serviços, têm comércio nessa área, e aqui registro mais uma vez, o município tem uma escola nessa área, e agora como fica? Então o Ministério Público, através do doutor Adrio, ele já tem buscado entender um pouco de tudo isso, porque esse é um processo desde os anos 80, o que ocorreu nesse andar, mas o presidente do bairro, o Hugo, solicitou a Comissão de Direitos Humanos para realizar uma audiência pública para debater sobre esse tema. Aquela comunidade está bastante angustiada, desde quando foram procurados por essa advogada, eles estão bastante angustiados, porque houve todo o investimento, houve todo o investimento, seja na área da sua profissão, implantando alguns serviços, alguns comércios ali, e, no entanto, não tem claro, afinal de contas, agora, se eles vão ter direito sobre essa propriedade que eles investiram, que eles compraram, que eles pagaram,
Bom, se teve algum atravessador no meio que lucrou e ganhou dos dois lados, aí a população não tem culpa disso. A gente precisa, eu acho que nós, enquanto Câmara de Vereadores, a gente precisa tomar conhecimento, né, e tentar fazer esse debate com a comunidade, tentar mediar, assim como em outras ocasiões a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Direitos Humanos, interviu junto, mesmo que seja propriedade privada, como está sendo alegado agora, acho que a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Direitos Humanos, precisa tomar partido, participar e se apropriar desse tema, porque a gente está falando ali de vidas, de pessoas, de crianças, de famílias que investiram toda a sua vida ali. A gente está falando de pessoas aí que moraram ali desde os anos 80. Então, a gente tem, hoje, ainda não tem muito claro, mas parece que seria algo em torno de 80 famílias, né, que estariam sendo, aí, seriam 80 lotes, né, isso contando com a escola, inclusive, do município, que estaria sendo, então, discutida aí a propriedade. Então, eu tenho sido procurada, acredito que outros vereadores aqui também têm sido procurados, a gente precisa aceitar aí esse pedido da Associação de Moradores de fazer uma audiência pública para tentar, no mínimo, mediar. Porque a gente vive uma situação de crise, aquela população que é uma população já carente, trabalhadora, já sofre com condição social em geral, mas agora, então, com essa possibilidade de ter que pagar novamente a sua propriedade, o seu investimento, ter que comprar novamente a sua casa, isso tem gerado bastante nervosismo no meio daquela comunidade. O poder público, até onde consta, parece que não foi ainda informado sobre essa decisão judicial, essa advogada não teria procurado ainda o poder público, mas a gente precisa pensar nessas famílias, toda essa comunidade ali, como eu falei, a gente tem a escola, que é um equipamento muito importante para aquela comunidade e que está também agora nessa discussão aí judicial. Então, mais uma vez, pedir, né, à Comissão de Direitos Humanos que realize, atenda esse pedido do presidente de bairro, o Hugo, que solicitou audiência pública para tratar especialmente desse tema. Logo que foram informados, houve uma reunião num fim de semana, no domingo com a advogada da empresa. Na segunda-feira já o presidente veio até a Câmara de Vereadores solicitar essa audiência, isso ainda na semana passada. Então a gente espera que a gente consiga realizar essa audiência o quanto antes, ao menos para tentar mostrar um diálogo, né? Porque aquelas famílias estão bastante nervosas, né, com a falta de informação, a falta de compreensão de toda essa situação. A gente sabe que o Ministério Público já está tentando entender também, porque a situação ela é complexa, mas a gente precisa também estar ali, acho que presente, envolvidas nessa situação para defender essas famílias que foram vítimas, né, e a gente não pode deixar que sejam vítimas novamente. Então, eram essas considerações.